Como desenvolver raciocínio clínico na prática da clínica em terapia cognitivo comportamental. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, é um tema super essencial e significativo, principalmente quando a gente está nos primeiros anos de formada. A gente precisa ter o nosso raciocínio clínico muito bem desenvolvido para a gente conseguir atender os nossos pacientes da melhor forma possível. E quando a gente se forma, a gente não desenvolve 100% esse raciocínio clínico na nossa totalidade. Muitas vezes a gente aprende que os estudos precisam ser a partir e exatamente como está nos livros. Só que quando a gente se depara com aquilo da vida real, da clínica, a gente vê que não necessariamente nós vamos aplicar exatamente cada palavra que está no livro, porque a gente tem que desenvolver esse raciocínio. E eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou psicóloga, eu sou professora online de outras psis. Seja bem-vinda ao meu canal e fica aqui nesse vídeo para aprender sobre raciocínio clínico. O primeiro passo é a gente entender o que é esse raciocínio clínico. É do que você entender o que está por trás das técnicas que você aplica e daquilo que você faz na tua prática clínica. Então, não é sobre decorar técnicas, sobre você decorar conceitos, saber todos os conceitos que tem nos livros que a Judith Beck nos ensinou, e sim saber o que está por trás, o que fazer e quando fazer determinadas técnicas, assim como toda a formulação cognitiva do teu caso, o diagnóstico, tudo isso está dentro desse raciocínio clínico que você precisa desenvolver, inclusive, para você se tornar uma psicóloga mais segura. E eu trouxe para vocês, psis e estudantes de psicologia, aqui hoje, 4 pilares para você começar a desenvolver o teu raciocínio clínico. E o primeiro pilar é você fazer uma avaliação bem feita. E no que condiz essa avaliação bem feita e o que é isso? Então, na prática, é você saber fazer as perguntas necessárias para a tua paciente, o teu paciente, contar a história deles na terapia, para que o paciente possa informar o motivo que levou ele a buscar a psicoterapia e também explanar outras questões, como histórico familiar, histórico médico, medicamentoso, também como que é toda a relação ali que ele tem com a rotina dele. Então, por exemplo, o que ele faz no dia a dia, como que isso reflete, principalmente pensando na dor que ele te traz. Então, se é um paciente que está trazendo, que está com ansiedade avançada, como que isso tem refletido, como que ele tem se comportado, quais são os principais pensamentos que ele tem. Dentro dessa avaliação, você vai entender todo o contexto do teu paciente para desenvolver esse raciocínio clínico através das perguntas que você fizer. Então, é importante você se preparar antes da sessão, você entender por que o paciente está buscando a terapia e você já estruturar ali uma entrevista semi-estruturada, principalmente para as primeiras sessões, para você ir conhecendo e desenvolvendo esse raciocínio clínico, que seria o quê? Você saber o que fazer ali durante a sessão, inclusive se o teu paciente traz algo no discurso dele que não é esperado que ele trouxesse. O segundo item é a conceitualização cognitiva, que já vem dessa avaliação inicial, e aí você já vai fazendo a conceitualização cognitiva, identificando os principais pensamentos, as principais emoções, o comportamento, quais são as estratégias de enfrentamento que o teu paciente usa, ou seja, como que ele lida com os problemas dele e também o que está mantendo essa dificuldade na rotina dele. O terceiro item é você ter um bom conhecimento teórico. Eu sou muito consciente e a favor de que vocês façam diversas leituras, que vocês se atualizem em artigos e que vocês estejam consumindo conteúdo que realmente ajude vocês na prática. E a primeira questão que eu acho que é uma defasagem em alunos de psicologia, que foi para mim também, e que eu vejo nas psis já formadas, é o estudo da psicopatologia, ou seja, saber fazer um diagnóstico, entender o que é a psicopatologia ali do paciente, entender os principais sinais, sintomas. Quinto item é a tomada de decisão. Então, você saber qual
intervenção eu vou fazer agora? Qual técnica eu vou aplicar? Porque assim, existem protocolos, padrões para determinados transtornos psicológicos que podem ser aplicados. Porém, você vai ter que entender, a partir da demanda do teu paciente, qual protocolo que se encaixa melhor no problema que ele tem. E não necessariamente, por exemplo, dois pacientes com ansiedade vão ter exatamente os mesmos sinais, os mesmos sintomas. Claro que existem coisas em comum, porque a gente tem que alcançar os critérios lá do DSM-5TR para fazer esse diagnóstico, porém, é adaptado ali ao paciente a forma como você vai manejar dentro da clínica, porque existem coisas diferentes também, dependendo do caso. Como fazer isso na prática? De nada adianta a gente ficar aqui papeando sobre esse ambiente, falando exemplos, mas não desenvolver isso na parte prática. Inclusive, eu falo muito para os meus pacientes que a gente não pode ficar só com a terapia na terapia, que a gente tem que ver ela sendo aplicada na prática, na nossa vida, para a gente ver os resultados acontecendo. E aqui, com o nosso raciocínio clínico, você vai sim precisar desenvolver isso na tua vida prática. E uma coisa que eu gosto muito, que eu indico muito para as minhas alunas PSIs, é estudar através dos casos clínicos, porque isso te aproxima ainda mais da realidade. Isso faz com que você desenvolva ainda mais o teu raciocínio clínico, porque os diálogos são muito mais parecidos com aquilo que vai surgir na tua prática clínica. Também fazer a conceitualização por escrito. Então não adianta a gente ficar só pensando, idealizando, falando sobre isso. Eu diria para você escrever depois da tua sessão, conceitualizar o caso por escrito também, isso vai fazer total diferença. Principalmente porque a gente grava muito mais quando a gente escreve e quando a gente explica para outras pessoas. Ficar para você as intervenções que você está fazendo, então, por que eu fiz isso, qual foi o objetivo final, o que eu gostaria que surtisse defeito na minha paciente por eu ter aplicado determinada intervenção. Fazer supervisão de caso, então escolha uma supervisora da tua confiança, faça a supervisão dos teus casos, não fique só com ideias da sua cabeça ou só nos livros, tentando bater cabeça sozinha. Participe de ambientes com outras psicólogas que você possa trocar com outras pessoas. Inclusive, eu tenho o meu grupo de estudos onde eu ensino outras psis sobre como ter mais confiança na clínica, desenvolver esse raciocínio clínico. E, inclusive, eu vou fazer uma aula no dia 13 de agosto sobre isso e vou colocar aqui no link da descrição. E assim, isso é o que faz mais diferença para te desenvolver o teu raciocínio clínico. Tudo isso que eu falei, os estudos de caso, as trocas, esses ambientes onde você reforça os teus estudos e você se questiona, porque assim, a gente ensina os nossos pacientes a pensar, se questionar, refletir. E por que nós não estamos nesse mesmo ambiente se questionando sobre a nossa prática clínica? E não só para dizer que eu estou me questionando, mas para fazer a diferença. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez sentido, deixa um comentário aqui. Já te inscreve aqui no canal, que toda segunda, quarta e sexta vai ter vídeo novo. E me acompanha nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!